Olá, concursando. Meu nome é Raquel Cesário e nós vamos trabalhar aqui uma disciplina muito importante que é redação discursiva. Eu sou professora de língua portuguesa, trabalho tanto com gramática quanto com texto e também com redação. Eu quero falar para vocês a importância de saber gramática para a nossa disciplina, para saber redigir uma redação, e a importância de entender a estrutura de um texto. Nós vamos trabalhar com diversos tipos de questão, diversos tipos de prova que cobra texto expositivo, prova que cobra texto dissertativo ou argumentativo, parecer, estudo de caso, mas vamos começar com os aspectos mais gerais para depois trabalhar com as especificidades. Vem comigo na telinha e aí nós vamos primeiro delimitar aqui alguns tipos de questão. Pode ser que caia na sua prova dissertação padrão. Para fazer um texto expositivo, nós vamos ver que esse texto é um texto mais objetivo, ele é mais técnico. É mais para saber se você sabe o conteúdo, e um texto argumentativo, que é um texto de posicionamento mais subjetivo. É isso mesmo, gente, o texto ele é mais subjetivo. Não quer dizer que a gente vai usar linguagem subjetiva, que a gente vai usar argumentos subjetivos, mas o texto argumentativo ele passa necessariamente por um crivo, por uma marca de um posicionamento, ou seja, a elaboração de uma tese. Pode ser que na sua prova seja cobrado questões discursivas. São textos mais expositivos também, que vão trabalhar com conhecimento de conteúdo mesmo. Ele quer saber, por exemplo, quais são os princípios da administração pública, quer saber, por exemplo, quais são as funções do Ministério Público, né, a partir da Constituição e a partir da lei orgânica, entre outras coisas. Hoje em dia também tem aparecido o estudo de caso, que é um texto que tem muito conteudista, mas que vai exigir do candidato uma postura em relação a um determinado caso concreto. O estudo de caso é um texto muito bacana de fazer, normalmente eles pedem em 60 linhas, mas é possível também cobrar o estudo de caso em 30 linhas. Porque ele parte, é como se você já tivesse no seu cargo, né? Olha aqui para mim, é como se a banca quisesse que você exercesse a função antes de ser. Por exemplo, o CESP, no UAFT, no último concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, pediu para fazer um parecer técnico a respeito de uma determinada situação concreta. Como se você tivesse ido surpreendido uma situação de trabalho forçado e o que era para determinar, o que você deveria fazer naquela determinada situação. Como se você já fosse auditor fiscal do trabalho antes de o ser, né? Nós vamos trabalhar um texto gostoso de fazer, mas é um texto que pede muito conteúdo. Pode voltar para a tela. Isso, muito conteúdo. Se você não souber a matéria, quando eles perguntam se é crime, por exemplo, uma prova da área de segurança, se determinado caso constitui crime ou não constitui crime, se você não sabe o Código Penal, você vai dançar e aí a nota cai mesmo. O parecer técnico também é um texto bem tranquilo de fazer, embora tenha algumas particularidades na estrutura, e a gente precisa de saber essa estrutura, mas o mais importante também é o conteúdo. Nessa mesma prova do AFT, eles cobraram, foi até uma prova assim imensa, né? Eles cobraram 4 questões discursivas de 15 a 30 linhas, cobraram 2 redações dissertativas, cobraram um estudo de caso de 60 linhas e um parecer técnico de 90 linhas. É quase que você escreveu um livro, né? E esse parecer técnico, o CESP não avaliou muito a estrutura do parecer. Né? Na verdade, a estrutura do texto em 40 valia 2, o resto era conteúdo mesmo. Gente, existe uma tendência muito grande hoje em concurso de ser avaliada na discursiva o conteúdo que você estudou para a objetiva. Então é muito comum acontecer texto sobre administração geral, texto sobre administração pública, texto sobre constitucional, texto sobre licitações, e aí você tem que casar o conhecimento teórico com a prática de redigir texto. Esse tipo de texto é moleza para escrever, é muito tranquilo. O mais difícil, entretanto, é aquele texto que tem aquele tema abrangente, aquele tema geral, que a Fundação Carlos Chagas adora. Teve uma prova aí há uns 2 anos, sei lá quanto tempo, que eles falavam sobre, perguntava assim, ó, na guerra,
A literatura seria uma solução? É um tema lindo, maravilhoso para você sentar, discutir, refletir, mas numa prova difícil de você construir um texto com objetividade se você não tiver treinado antes. É nesse tipo de texto que nós vamos focar o primeiro módulo, nesse texto mais amplo, um texto de posicionamento, que trabalha conceitos mais abstratos, porque eu tenho certeza que ele é mais difícil de fazer. O texto mais expositivo, o texto mais técnico, ele é mais simples de fazer, ele tem uma estrutura mais simples, mas ele exige que você tenha o conteúdo em mente. Nós vamos trabalhar primeiro, nessa primeira aula, com aspectos mais gerais daquilo que você deve ou não deve fazer. Atenção, gente, eu sei que escrever é uma prática individual, cada um tem uma experiência de vida, mas aqui nós não estamos fazendo prova para ganhar o prêmio de grande escritor, de poeta, de cronista, nada disso. O texto, o concurso público não vai avaliar se você escreve bem, argumenta bem, se é original, argumenta bem no sentido de ser original, de ser inovador. Porque ser original, avaliar beleza de texto é muito subjetivo. Eu posso gostar de um estilo e a outra pessoa não. Para que não haja essa talvez, subjetividade na prova, subjetividade existe, né, gente? Mas que não seja desleal a correção, a gente se criva na correção mais estrutural. Então, a sua avaliação, ela pautará nos seguintes aspectos. O examinador vai verificar se você sabe construir frases com lógica, claras, coerentes. Se você sabe apresentar uma afirmação e defendê-la de forma efetiva. O examinador vai avaliar se você consegue apresentar uma tese e defendê-la até o final sem ser incoerente. Se você sabe fazer um texto sem ser circular. Então, de uma forma geral, fazer um texto limpo, claro, coerente, bem relacionado, bem coeso e que o que você apresentou na introdução seja defendido por todo o texto, tá certo? Então, escreve isso aí para mim. O que se espera em uma prova de concurso público? O que é esperado? Um texto claro, coeso, coerente e fundamentado. Gente, é um texto claro, coeso, coerente e fundamentado. Por que eu estou escrevendo isso aqui? A clareza, ela será, na verdade, conseguida, né? Ela será conquistada a partir de a construção de uma estrutura clara, uma estrutura organizada. Quando eu prefiro a ordem direta, quando eu faço períodos mais ou menos com estruturas médias, mais ou menos 3 orações. A coesão, ela será garantida com o uso de elementos como pronomes, advérbios, sinonímias. A coerência vai ser conseguida, vai ser conquistada por meio da defesa de uma ideia do início ao fim. A fundamentação, ela, na verdade, ela é construída a partir do uso de estratégias argumentativas. Então, aqui nós vamos preocupar com a estrutura das frases, o uso de conectores, o desenvolvimento das ideias, e o uso de estratégias argumentativas. Gente, minha letra ficou horrorosa, vocês me perdoem, mas tá fácil para ninguém, né? Argumentativas. Gente, presta atenção aqui.
O que eu quero dizer para vocês é que muita coisa que eu vou dizer que não deve fazer, evite fazer, por quê? Porque eu estou dando aula para um monte de gente. É claro que você pode ser um mega escritor e consegue usar uma metáfora bem usada, que a metáfora, na verdade, ela consolida uma argumentação já bem desenvolvida, não tem problema, não é isso que vai eliminá-lo do concurso. Mas eu vou falar daqui um pouquinho que você deve evitar a metáfora, que você deve fazer construções com mais ou menos 3 orações. Por quê? Porque o seu texto não precisa ser número 1, Machado de Assis, Carlos Drummond, nada disso. Seu texto precisa, até porque eles usam a norma coloquial, né? O Carlos Drummond, ele faz uso de uma linguagem mais simples, que é o que nós não vamos fazer, né? Mas nós precisamos de um texto limpo, claro, coerente, que mantenha a ideia do início ao fim. Então, atenção! Todo mundo vai, de agora em diante, pensar na estrutura da construção das frases. No uso de conectores, não precisa ficar inventando moda, nós precisamos de saber de conectores de conclusão, de explicação, de adversidade. Daqui a pouquinho eu vou dar uma listinha para vocês. E o uso de estratégias argumentativas que nós vamos falar na aula que vem. Então, atenção para os aspectos gerais da construção de um texto. Primeira coisa que eu quero que você saiba fique atento à forma do texto. O que eu preciso que vocês, primeiro momento, pensem no texto, na estética dele. Gente, texto borrado, mal escrito, que não esteja bem formatado, ele traz um preconceito para o receptor. É feio dizer isso, mas numa redação lá, ó, você tem as linhas. Deixa eu desenhar aqui primeiro rapidinho. Não, gente, eu sou genial, ó, retinho. Vou escrever assim, peraí que eu vou pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Professor, eu sei que você sabe contar. Tá bom. Tá bom? Vamos fingir aqui, ó. Nós vamos pegar uma folha, né? Uma folha de prova. Desenhei aqui. Isso normalmente são 30 linhas, né? Mas vou aqui reduzir. Num texto, numa folha, primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é a letra. Professora, que letra que eu devo usar? Peraí que eu acho que essa cor preta não fica bom aqui, né? Que letra que eu devo usar? Eu devo usar a letra cursiva ou letra de forma? Meu bem, a letra que você quiser, desde que ela seja legível. Pessoal, até o penúltimo concurso da Receita Federal, a ESAF pedia para fazer letra cursiva. Então, o cara ia fazer, eu tinha aluno que ia fazer prova da ESAF, ficava com um caderno de caligrafia, né? Porque ele fazia letra de forma e aí precisava de fazer letra cursiva, aquela emendada. Do último concurso para cá, a ESAF mudou o edital dela e colocou, como todas as outras bancas, CESP, FCC, Consulplan, qualquer uma outra, que a prova tem que ser escrita em letra legível. Letra legível é letra de forma, é letra cursiva, desde que ela seja de claro entendimento. Então, a letra é legível. O mais importante aqui é que você precisa, atenção, vou fazer aqui uma observação. Letra. Você precisa diferenciar a letra maiúscula da minúscula. Parece bobagem, mas isso é um problema, inclusive, para alunos que, na verdade, escrevem com letra de forma. Não tem problema nenhum escrever com letra de forma, mas muitos alunos que escrevem tudo em caixa alta, né, acabam não diferenciando a maiúscula da minúscula e taca lá um hoje, e aí o H fica do mesmo tamanho do O. Gente, eu já tive alunos que fizeram recurso, inclusive para o CESP, defendendo que, esse A é um A maiúsculo, porque na palavra maioria, vejam que o formato do meu A minúsculo é diferente do formato do meu A maiúsculo. Isso não interessa para a banca. A resposta do CESP foi: o que diferencia a maiúscula da minúscula não é o seu formato, mas sim o tamanho. Sendo assim, dane-se se seu A maiúsculo é desse jeito e seu A minúsculo é daquele jeito. O que interessa é que o A maiúsculo tem que ser visivelmente maior do que o A minúsculo. Fechou? Pode, inclusive, escrever a maioria dessa forma,
desde que o A maiúsculo esteja maior. Segunda observação, margem. Pelo amor de Dadá, fiquem atentos à margem. Faça o que a gente faz no computador, que é justificar. Não é isso que a gente vai colocar tudo em quadradinho? Fazer tudo, escrever até o final. Gente, é muito comum, como escrevemos com o computador hoje, que na hora que a pessoa vai escrever, ela termina aqui, depois ela termina aqui, depois ela termina, não é com ponto não, tá? Eu falo terminar no sentido de a frase vem até aqui, depois ela vem até aqui, depois até aqui, depois até o meio, depois até aqui, depois... E vai, sabe? Aquele texto que faz uma espécie de caminho de rato aqui no final... Gente, isso é feio, feio, feio demais. O texto, você tem no seu texto, na sua folha, você deve escrever até o final dela. Por quê, professora? Gente, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Quando eu pego um texto e o cara escreveu e foi escrevendo, não terminou, não alinhou o texto até o final, eu tenho a sensação de que aquele cara não tem um hábito de escrita, entende? O texto esteticamente soa mal, soa feio. Então, a margem tem de ser alinhada tanto no início dela quanto ao final dela, certo? Então, eu vou até colocar uma palavrinha aqui melhor. Margem alinhada. Fechou? Escrever até o finalzinho. Terceira observação, paragrafação. Gente, eu preciso de falar para vocês duas observações sobre o parágrafo. Uma delas eu só vou... É um detalhezinho, que é o recuo. O recuo do parágrafo, ele deve ser uniforme e medir 2,5 centímetros. Fechou? Professora, como que eu sei o que são 2,5 centímetros? Quando eu comecei a dar aula em pré-vestibular, há muitos e muitos anos atrás, provavelmente você nem era nascida ainda, mas eu falei assim, ó, é um dedinho assim, o bichinho não colocou o dedinho assim para medir o recuo e não começou no meio da página? Puxa vida, né? Quase que eu falei um palavrão aqui. Esse negócio de dedinho é complicado, né? Mas eu não tenho aqui, mas sabe aquela caneta Bic? Não, a tampinha dela não tem um rabichinho? Aquele rabichinho da tampinha Bic tem 2,5 centímetros. Fechou? Então, você vai levar uma caneta Bic para a prova, que é a caneta de material transparente ou de outra marca, que tem a tampinha e tem um rabinho para você pregar no papel. Aquele pedacinho tem 2,5 centímetros. Uma outra aula eu mostro para vocês, tá certo? O importante é que ele tem que ser uniforme. Terceira observação do parágrafo, então, o recuo, o afastamento do parágrafo deve ser do parágrafo. Deve ser de 2,5 centímetros, deve ser uniforme, claro. Outra coisa importante do parágrafo, que eu gostaria muito que vocês levassem em consideração, é que eles devam ter tamanhos parágrafos com tamanhos uniformes. O que é isso, professora? Isso eu vou discutir mais à frente. Vou até colocar uma estrelinha aqui que eu vou discutir mais à frente. Antes de chegar a isso, eu só vou dar uma dica para vocês. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram prova do CESP e já tiraram do site aquela folha de rascunho. Na folha de rascunho, se vocês prestarem atenção, ao lado esquerdo, há um número de linhas, 1, 2, 3, 4, até 30, né? De 5 em 5, o quadradinho, ele é pintado. Então, o quadradinho 5 é cinza, o quinto quadradinho, o 10º, o 15º, o 20º, 25º e o 30º. Isso não é à toa, gente. Quando eles fazem isso, na verdade, quase que o CESP mastiga pra gente, nós vamos ver prova dele, ele está mais ou menos te dando uma dica do que seria um parágrafo mais ou menos razoável para um texto de 30 linhas. Como um texto de 30 linhas, por exemplo, argumentativo, nós vamos fazer um parágrafo de introdução, de conclusão. Sobrariam 3 outros parágrafos, ou 4, de mais ou menos 5 ou 6 linhas para defender a nossa argumentação. O fato é que, professor, eu tenho que fazer então um parágrafo necessariamente com 5 linhas? Não, não é obrigatório, gente. Texto não é um negócio amarrado, rígido, concreto, assim, imutável. Mas ele te dá a dica. Se num texto de 30 linhas você está avançando 5, 6, 7, 8 linhas num parágrafo só,
principalmente se for a introdução, tem alguma coisa de errado. Provavelmente você não vai conseguir desenvolver o seu texto de forma eficiente. Então ali, ele vai te dando uma dica, não é que você é obrigado a fazer com 5 pontos, se for 5,5 eu vou morrer, não é isso. Mas ele vai te dando uma noção do que seria ali o desenvolvimento médio de uma ideia para um texto de 30 linhas. Fechou? Claro, um texto de 60 linhas você pode fazer um parágrafo maior, mas um conjunto de 10 linhas te dá uma noção mais ou menos do que seria um bom desenvolvimento de um parágrafo para um texto de 60 linhas. Isso nós vamos desenvolver melhor mais à frente, fechou? Outra observação, translineação. Translineação que é você mudar de uma linha para outra, né? A translineação, só preciso te falar com vocês um detalhezinho. Quando você vai dividir uma palavra com C, você vai usar o hífen para fazer a divisão. O correto é que o hífen esteja no meio da linha, tá? E não abaixo. É comum eu ver alguns alunos colocarem abaixo. Olha, na verdade, assim, eu nunca vi banca cortar isso. Mas se ela quiser, ela pode tirar ponto e é um ponto besta. E existe um outro problema, e isso eu já vi tirar ponto, que é a pessoa colocar o hífen aqui e repetir aqui embaixo, consequentemente. Tá errado, viu, gente? O hífen é só no início da estrutura. Ah, professora, e se a palavra foi hifenizada? Sim, se a palavra foi hifenizada, aí você repete o hífen embaixo, tá certo? Outra observação, professora, rasura. Posso rasurar meu texto? Eu escrevi, estava lá feliz e contente, escrevi casa com Z e eu lembrei que casa era com S. Não é esse tipo de erro que a gente tem, mas podemos cometer erro. Posso rasurar? Olha, o ideal é que você faça um texto, programe e rasure o mínimo possível, mas errou, passa um traço e escreva na frente. Atenção, tem gente que tem tanta vergonha do erro que acaba riscando e fazendo um borrão na prova. Isso aqui perde ponto de estética, isso não deve ser feito. Errou, passa um traço na frente que o corretor viu que você percebeu o erro, passa um traço em cima e escreve à frente da palavra. Pessoal, não é correto colocar um erro entre parênteses, porque parêntese é um sinal de pontuação da língua portuguesa, que serve para acrescentar uma informação nova. Não é isso que você está querendo fazer. Você não quer acrescentar ideia, mas você quer dizer que aquela estrutura está errada. Então, o correto é passar um traço e escrever na frente. Professora, caso eu tenha esquecido uma palavra. Olha, isso é ruim mesmo, muito ruim. Mas esquecer uma palavra, se for um verbo, por exemplo, e for deixar de escrever, sua frase está morta, seu argumento está perdido. Então, esquecer um verbo, vem aqui comigo. A casa, uma frase bem bonita. Esqueci o E, professora, então nós vamos escrever um E aqui em cima, no meiozinho. Professora, é bom? Pode? Olha, bom não é não, mas se escrever a frase sem o E, é pior ainda. Tem hora na vida, gente, que nós temos um problema, que é o seguinte, você tem um caminho ruim, um caminho pior. Aí a gente toma o ruim, nesse caso, né? Não é sempre na vida que a gente tem a opção boa e a ruim, não. Às vezes a gente tem um ruim, tá pior, nós vamos pro caminho ruim. Ah, professora, você esqueci uma frase inteira. Aí, bem, você vai escrever uma frase inteira em ciminha e rezar pro seu santo protetor. Porque aí pode haver problema de... O cara pode reconhecer problema de clareza, achar que está escrito de uma forma, desconsiderar aquele elemento, né? Então, o ideal é que não faça. Tem gente que esquece uma frase inteira e vai escrevendo aqui em cima. Pode, professora? Ora, se você esquecer a frase inteira, o seu texto for ficar sem sentido, você vai ter que fazer isso, mas não aconselho que faça isso. Cuidado, tem muita gente que faz o rascunho todo bonitinho, na hora que vai passar o texto, esquece de copiar. E aí é um problema mesmo. Eu tive um aluno, inclusive, que no AFT, eram 90 linhas o parecer, e aí vem, né, na folha 1, folha 2, folha 3, né? Ele começou escrevendo na folha 1 e passou para 3. E aí ele percebeu que ele tinha passado para 3, teve que riscar a terceira toda e resumir as 2 folhas que ele tinha escrito em apenas 30 linhas. O texto dele perdeu em argumentação, porque, ora, as 3 primeiras respostas do parecer, ele tinha desenvolvido bem, ele tinha 30 linhas.
as 6 outras respostas, ele teve que fazer em 30 linhas. Então, ele teve que correr e acabou perdendo no próprio conteúdo, tá certo? Outra coisa que eu escrevi aqui na estrutura geral, que os parágrafos devem ser uniformes. O que significa isso? Mais ou menos mesmo número de linhas. Vou colocar, procurar usar o mesmo número de linhas. De extensão mediana, ó, se for um texto de 30 linhas, o parágrafo ele tem que ser, por exemplo, num texto de 30 linhas, um parágrafo ele tem que girar em torno de 5 a 7 linhas. É mais ou menos, viu, gente? Ah, eu fiz um parágrafo com 4, eu fiz um parágrafo com 8, não tem problema. O que não pode, de jeito nenhum, é fazer um parágrafo com 3 e depois outros 2 com 12, né? E aí o texto fica, você bate o olho naquele texto, ele fica esteticamente desagradável, né? Você olha aquele texto, você faz uma introdução muito curta, como é que você desenvolveu tanto? Ou você faz uma introdução com 10 linhas, como é que você faz um desenvolvimento com 4, tá? Então, dessa primeira aula, o mais importante que eu quero chamar a sua atenção é para isso. O aspecto do texto, evitar rasura, escrever até o final, fazer recuos uniformes, né, de 2,5 centímetros, usar mais ou menos o mesmo número de linhas para cada parágrafo. Quando a gente vê um texto assim, esteticamente, bem planejado, você percebe que o candidato, ele treinou, ele tem hábito com a escrita, né? Não vai escrevendo como se estivesse psicografando a informação, tá certo? Outras observações, e aí são observações mesmo, que nós vamos desenvolver mais nas outras aulas, é o seguinte: não devemos fazer uso de linguagem subjetiva. O que é isso, professora? Quer dizer que eu não posso usar a primeira pessoa? Olha, o ideal é usar a terceira pessoa. Vou escrever isso mais à frente, não precisa te preocupar. Mas, mais do que isso, quando eu falo de linguagem subjetiva, eu falo uso de palavras que mostrem apenas juízo de valor pessoal, bonito, feio, lindo, sabe? Nós devemos preferir linguagem mais técnica, né? Se você precisar de usar, por exemplo, o adjetivo adequado, que é subjetivo, o ideal é que você explique depois. É muito comum encontrarmos em redação: é necessário para o desenvolvimento da educação uma escola de qualidade. Essa palavra ela é uma palavra subjetiva. O que é qualidade para mim não necessariamente é para você. Posso usar no texto? Pode. E isso aí vai ser base, por exemplo, da minha argumentação. Mas aí eu preciso de explicar o que é uma escola de qualidade depois. Professores bem remunerados, ou uma estrutura tecnológica, ou número limite de alunos, ou material didático certo para a idade, e assim por diante. Então, não é que eu não possa, a hora nenhuma, usar adjetivos pessoais, mas se eu usar um adjetivo útil, inútil, agradável, inagradável, adequado, inadequado, que faz parte do texto dissertativo, argumentativo, eu preciso de explicá-lo depois, tá certo? Então, eu vou colocar preferir linguagem mais objetiva. E se eu fizer uso de linguagem subjetiva, eu tenho que explicar. Calma que mais pra frente eu vou explicar isso melhor para vocês. Preferir palavras portuguesas a estrangeiras, ou seja, evitar o uso do estrangeirismo. Se eu tiver a palavra equivalente no léxico português, eu vou escolher o léxico português. Caso não tenha jeito, eu precise de usar uma palavra estrangeira, deve-se grafar e colocar aspas. Então, se não houver possibilidade, palavras estrangeiras devem vir com aspas. Professora, mas eu fiz na prova objetiva e a professora falou que não é obrigatório. Gente, a prova objetiva é uma coisa, na discursiva é outra. De fato, não é todo gramático, não existe uma regra para falar que obrigatoriamente uma palavra estrangeira tem que vir com aspas. Entretanto, é importante, é possível que alguma banca cobre o uso dessas aspas.
Se você colocar, você não vai perder ponto. Se você não colocar, pode ser que alguma banca tire ponto. Então, melhor colocar, não vai ter problema. Coloquei aqui não fazer uso de perguntas retóricas. Como eu preciso de explicar isso para vocês, eu vou deixar para um próximo módulo. Pessoal, na próxima aula a gente termina essas observações e já entra no texto dissertativo argumentativo, que é o mais comum de cair na prova, tá certo? Eu espero você.